Amém? Aquele incentivo, né? Prega, Davi. Futuro seminarista. Futuro pastor. Você está orando por isso? Ore por isso, por ele e pela irmã Elaine. Deus abençoe, filho. Boa noite, meus irmãos. Louvamos a Deus por estar mais essa noite aqui na casa do Senhor. Agradeço a Deus a oportunidade, também ao pastor Valfrido pelo convite. E aqui estamos para proclamar o reino de Deus, amém? Meus irmãos, o que eu preparei. Qual dos ensinamentos de Jesus você mais admira, assim? Qual conselho de Jesus você no seu coração fala, olha, quando Jesus fez isso, quando Jesus falou aquilo, me deixou pensativo. Quando Jesus foi para aquele lugar, mexeu comigo. Qual desses ensinamentos? No seu coração você pensa e vê um. No livro de Mateus, no Sermão do Monte, tem muitos ensinamentos que Jesus ali falou para nós. E por mais que seja bem autoexplicativo, eu gostaria mesmo assim, porque Deus falou ao meu coração enquanto eu estava meditando, eu gostaria de ler com os irmãos Mateus, livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, e assim os irmãos que encontrarem já fiquem de pé em respeito, reverência à palavra do Senhor. Versículo 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. A palavra de Deus nos diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que o Senhor esteja me usando, ó Pai. Em Tuas mãos, ó Pai, eu possa ser um vaso de bênção para proclamar aqui o Teu reino, meu Deus. Que eu fale apenas aquilo que o Senhor colocou ao meu coração e nada de mim, meu Pai. Abençoe a meus irmãos, aqueles que também que estão assistindo em casa, ó Pai, que essa palavra, ó Pai, possa entrar no coração e assim, ó Pai, que possamos praticá-la também, ó Deus. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, conforme eu disse, aqui, muitos conhecem já, fala assim, entrai pela porta estreita, a gente já tem uma assimilação do que isso significa, mas isso falou ao meu coração, e é novamente para a gente relembrar, a gente ter algo que Jesus falou, mas que a gente vai colocar sempre em prática. Normalmente a gente esquece um ou outro ali, mas aqui eu separei esses versículos e quis trazer para os irmãos. No Sermão do Monte, Jesus, em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, ele vem ensinando diversas coisas. E a gente fica maravilhado com essas coisas. Como é que pode uma pessoa agir desse jeito? Uma pessoa falar desse jeito? Uma pessoa agir desse jeito? Ser desse jeito? É difícil hoje no mundo, né? É difícil você, de acordo com o que você vê no capítulo 5, 6 e 7, é difícil você ser essa pessoa. E tem vários aqui versículos que me chamam a atenção, mas um que normalmente mexe com o ser humano é quando ele fala, se alguém te der um tapa, oferece o lado esquerdo, oferece outra face. E aí o pastor explicou que tem duas explicações para isso. E como é que a gente pode, né? Você está sendo humilhado ali, você não vai revidar. Como é que pode? É só pela graça de Deus que nós vamos conseguir. E aqui, no Sermão do Monte, o sermão que deixou as pessoas maravilhadas, admiradas, com o coração fervente, com o coração querendo entender como é que aquele homem tinha tanto conhecimento, como é que aquele homem ministrava daquele jeito. E ali as pessoas, e Jesus, de tantos esses ensinamentos, são ensinamentos que nos guiam até hoje, ensinamentos que têm um norte para a nossa vida. Nós não podemos olhar para outro canto, a não ser para esses ensinamentos que Jesus deixou aqui, na Bíblia Sagrada, né, na Palavra de Deus. Ensinamentos valorosos que o mundo despreza. Ensinamentos que nos tornam diferentes do mundo. Ensinamentos que nos dão vida. Ensinamentos do nosso Mestre.
Ensinamentos que deveríamos sempre valorizar. E por que eu falo deveríamos? Porque, de acordo no restante da mensagem, durante a mensagem, nós vamos ver que nem todos valorizam esses ensinamentos. Nem todos dão uma certa prioridade para esses ensinamentos que aqui Jesus nos fala. E o título para essa mensagem, que eu coloquei, para essa breve meditação, Conselhos que nos trazem vida. Tem muitos conselhos de Jesus e de outros personagens que nos deixam um manual, digamos assim, para você ter uma vida de sucesso. E uma vida frutífera, uma vida abundante, uma vida com riqueza, uma vida de paz espiritual, uma vida de comunhão com os nossos irmãos. E aqui eu falo que deveríamos valorizar, mas infelizmente nem todos valorizam esses ensinamentos. E nesse texto, Jesus ele quer nos dizer que há dois caminhos, há duas escolhas. E na nossa vida, tudo que você for fazer, dependendo da situação, tem escolhas. Você vai por aquele caminho ou você vai para esse caminho? Que caminho eu devo seguir? E baseado na palavra de Deus, nós vamos ver que caminho nós devemos escolher. Então Jesus fala, há dois caminhos, há duas escolhas, o estreito e o largo. E o que agora significa o caminho estreito e o caminho largo? E o primeiro ponto, gostaria de pensar com os irmãos em dois pontos. Obedecer aos conselhos de Jesus nos levam a uma vida e requer mudança. Nos levam a uma vida frutífera e que requer mudança também. Olha o que ele fala logo no começo do versículo 13. Entrai pela porta estreita. Essa primeira palavra, entrai, esse verbo, essa palavra está conjugado o verbo no imperativo. O que significa? É uma ordem, é um conselho. Entrai. Você não tem outra opção. Entrai. Entrai pelo caminho, pela porta estreita. Ele já está dando um conselho. Entrai. É fato, é isso. Não tem como mudar. Entrai pela porta estreita. E no livro de Lucas, ele fala, esforça-te, para que você possa entrar por essa porta. Então você ali, ele fala, esforça-te. Tenta sempre ser uma pessoa que faça de tudo para poder passar por essa porta, para andar nesse caminho, porque esse caminho não é fácil, mas é um caminho vitorioso, é um caminho que Jesus nos preparou para ter vitórias. E esses conselhos que nos trazem vida, é do próprio Senhor Jesus, o nosso mestre, ele que veio aqui e nos ensinou, né? Então ele fala, entrai pela porta estreita, ou seja, já tem um conselho, é uma ordem de Jesus. E a gente fala, por que nós devemos entrar por essa porta estreita? No versículo também já continua. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Quem aqui gosta de ficar perdido? Se perder nos caminhos? Você joga no GPS, vai para um canto, o GPS joga para outro canto. Eu já passei uma situação dessa junto com o meu avô, e esses dias a gente estava lembrando que a gente estava voltando do interior de São Paulo, lá da cidade da minha mãe, e o GPS jogou para um caminho e eu fui seguindo aquele caminho. E ali você nem sabe onde você está. Você não sabe onde que aquele caminho vai te levar e você fica perdido. Esse caminho é fácil de ser encontrado. Tem muitas opções, mas uma só é um caminho correto. E esse caminho é fácil de ser encontrado. Os outros são fáceis. Você pode errar aqui, mas um só caminho você deve acertar. Então, porque largue a porta e o caminho que leva à perdição. E nenhum de nós gostamos de ficar perdido. Ou então, no contexto que aqui quer dizer, ficar perdido levar a uma vida de perdição. Uma vida de arrependimento, uma vida que no nosso destino eterno vai nos conduzir ao inferno. Isso que ele quer nos dizer, porque vai conduzir à perdição. Esse caminho é certo, e esse caminho também é certo. Agora basta você escolher o caminho largo ou o caminho estreito. E quando nós aceitamos viver uma vida com Jesus, temos que deixar nossos vícios e costumes de lado para entrar nessa porta estreita. Não é fácil viver uma vida deixando as coisas que você gosta. Porém, pensa comigo, essa porta é uma porta pequena, é um caminho pequeno. Se você bambear e cair para o lado, você está perdido. Então, o que eu posso fazer para passar por essa porta e levar uma vida que vai agradar ao meu Jesus? E ele fala, Jesus nos afirmou que nesse mundo teríamos aflições,
Não seria fácil viver nesse mundo, mas ele também disse que estaria conosco. Então ele fala, se nós escolhemos viver uma vida com Jesus, nós temos que mudar, nós temos que ter essa mudança, esse sentido tem que trocar na nossa mente. Então o que eu fazia antes que eu tenho que deixar de fazer? Durante essa porta, esse caminho, você não vai conseguir passar se você estiver carregando coisas com você do seu passado. Se tiver alguma coisa no seu bolso, opa, vai apitar. Você está levando alguma coisa, você está levando amizades que te conduzem à perdição. Tá bom, tirei as amizades. Tá andando, opa, no outro bolso, apitou alguma coisa, algum vício, algum costume que você fazia. E você não vai passar por essa porta. É igual a catraca de banco que apita o metal, vai apitar. Opa, você está levando alguma coisa com você. Examine-se a si mesmo. O que você está levando com você? Então Jesus ele afirmou, vocês vão ter provações, mas ele também falou que ele estaria conosco. E se nós decidimos entrar pela porta larga, não vamos ter aflição. Logo, não vamos estar obedecendo aos conselhos de Jesus. E nós sabemos que obedecer os conselhos de Jesus nos leva a uma vida de abundância, uma vida que nos traz paz, uma vida que Jesus quer que nós vivamos. E se nós não obedecermos, se nós quisermos entrar pela porta larga, nós não vamos ter aflições. E já vai ver que você está totalmente diferente do caminho que você deveria andar. Se Jesus falou que iríamos ter aflições, nós temos que escolher a porta estreita. Nós vamos ter aflições. Mas Jesus falou, entra por essa porta. Não tem outro caminho. Tem outro caminho, mas Jesus, como deu esse conselho, e conselho, tem aquele ditado, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? E esse conselho, muitas vezes, a gente pensa, essa frase, né? A gente pensa normalmente para aquela pessoa que não quer o seu bem. Fala assim, não, para que eu vou dar conselho para o Lucas se ele vai sair na minha frente? Eu quero sair na frente do Lucas. Então eu vou dar um conselho assim, e aí fala, se esse conselho fosse bom, se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. Porém, os ensinamentos de Jesus é o conselho que nós devemos priorizar sempre. Os ensinamentos de Jesus é algo que deve nortear a nossa vida sempre. É o que tem que basear a nossa vida. A gente tem que olhar e não ter outra opção. Sabemos que tem duas opções, mas opa, aqui ó, não olhar para os lados. É só para um caminho, é entrar pela porta estreita. Não tem outro jeito. E os conselhos de Jesus nos levam a ter vida. Nós vimos isso. E agora, o que é um caminho largo? Que nem nós falamos. É um caminho fácil. É um caminho que você tem tudo de mão beijada. É um caminho que não exige renúncia a nada. É um caminho que você vai se perder. O caminho largo é muito fácil. Você não precisa largar os amigos, você não precisa largar o dinheiro, você não precisa largar o seu jeito de viver, você não precisa largar nada. Do jeito que você está vivendo, você vai continuar vivendo. E está tudo normal. Porém, o que a Bíblia nos diz, lá em Salmos, capítulo 1, versículo 1? É conhecido, mas eu quero que todos abram juntamente comigo para lermos. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Olha só o que a Bíblia nos fala. Bem-aventurado, mais que feliz, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Um caminho estreito requer não dar ouvidos ao conselho dos ímpios, que nem diz aqui no Salmos capítulo 1. Um caminho estreito requer você não se ajuntar com os pecadores. Um caminho estreito significa você ouvir a voz apenas de uma pessoa. E essa pessoa em que nós devemos ter ouvido bem claro é Jesus. Jesus que deu esses ensinamentos, e nós não devemos ouvir pessoas que nos levam à perdição. Você sabe qual que é o certo. Você sabe. Mas nós somos humanos também, nós erramos. Mas nós temos a possibilidade de não continuar no erro. Nós temos a possibilidade de priorizar apenas uma voz. Eu quero ouvir a voz do meu Senhor. Eu quero ouvir a voz daquele que me deu conselho para a vida. E Jesus que me deu esse conselho, Ele quer que eu tenha uma vida de mudança. Ele quer que eu tenha essa vida. Então, o que diz em Salmos capítulo 1, versículo 1, é isso, é você não dar ouvidos, conselhos, você não ouvir conselhos
de pessoas do mundo. É você não ouvir conselhos de pecadores. É você não se ajuntar com esses pecadores. Você não andar no mesmo caminho que eles. Levar uma vida com Jesus não é fácil, mas é uma bênção. E é um privilégio que nem todos podem ter. É um privilégio que só nós temos. É um privilégio que só alguns têm. É um grupo pequenininho. Isso nos leva ao nosso segundo ponto, que eu quero pensar aqui com os irmãos. O privilégio de uma vida com Cristo. Quais que são esses privilégios? São muitos privilégios que a gente vê, mas de acordo com o texto, eu quero citar aqui com você. E você, o que é o privilégio? Você ser exclusivo. Aqui eu coloquei nesse sentido. É legal você ter alguma coisa exclusiva para você. É legal você ser uma pessoa que só você tem. Você é único, você é especial. Você é um caso raro. E aqui eu já contei para os irmãos o que aconteceu comigo no trabalho, que eu fui chamado de caso raro por ser cristão, por levar uma vida entrando pela porta estreita. Falou, pessoas igual você é um caso raro. E quando eu escutei aquilo, eu fiquei pensando, rapaz, amém, amém. Por que eu sou um caso raro? Porque poucos iguais a mim, iguais a nós existem. É um grupo pequeno, você é privilegiado. E eu lembro na minha época de escola, e eu acho que é assim até hoje, quando você tinha algo único, você era olhado com outros olhos. O pessoal olhava e fala, caramba, o Daniel tem aquele tênis ali, olha, lançou ontem, ele já tem. A gente vê em casos aqui da Copa do Mundo, que a criançada pega o álbum de figurinhas, nossa, o rapaz ali tem uma figurinha brilhante, ele é único, essa figurinha é única. É poucos que têm essa figurinha, é poucos. É um caso raro, você é um caso raro. E você tem que, quando ouvir isso, você é especial, você é separado, você é um caso raro. Amém, louvado seja Deus por isso. Nós somos um caso raro. E no verso 13, na segunda parte, olha o que Jesus nos fala. Jesus fala que muitos são os que vão pela porta larga. Muitos são os que entram por ela. Muitos. Não é um grupo pequeno. São muitos que entram por essa porta larga. E você ser exclusivo, você vê que você é uma pessoa exclusiva. Você é único. Então, por que eu quero viver uma vida que todos é igual? Eu vou fazer aquelas mesmas coisas, todos fazem isso. Muitos fazem isso. Por que eu quero fazer isso? Por quê? Por que eu sei que eles vão para a perdição, mas por que eu quero fazer? Nós devemos ter a consciência e andar com esses pecadores, mas no sentido de você convertê-los, no sentido de você andar com eles e trazer para você, não o contrário. Mas sabemos que no mundo, a posição contra nós é muito forte. Então você facilmente não vai conseguir. Se você não estiver firmado nos ensinamentos, nos conselhos de Jesus que te dão vida, você que vai se converter, você que vai virar o caminho. Não vai ser você que vai transformar os seus amigos, seus vizinhos, seu colega de trabalho, seu familiar. Vai ser o contrário. Se você não viver uma vida obedecendo, seguindo os conselhos de Jesus, vai ser totalmente o contrário. E quando ele fala que muitos são que vão pela porta larga, porque é fácil o caminho, é comum, é o mais fácil. Para que eu vou me esforçar se é o mais fácil? É algo ordinário. É ordinário isso. O que é ser ordinário? Significa comum, habitual, de qualidade inferior. Olha isso, eu pesquisei no dicionário de qualidade inferior, você ser ordinário. E quando você tinha um item só, que você só tem aquilo, opa, aquilo lá é qualidade superior. Não é qualquer item, não é qualquer coisa, não é qualquer roupa ou acessório, digamos assim. Eu estou falando no contexto, eu na escola, que os amiguinhos tudo gostavam, né? Então você era ordinário. Nós temos que ser extraordinários. Nós temos que viver uma vida que agrada a Jesus. E Jesus nos deu o caminho. Tá aqui o manual. Como eu posso viver uma vida extraordinária? Entrando pela porta estreita. E não tem outro caminho. É entrar por essa porta estreita. Nós somos o que diz em 1 Pedro 2, capítulo 9. Nós somos o povo santo, a raça eleita, o sacerdócio real. Nós somos esse povo, nós temos esse privilégio de servir a Jesus e nós somos esse grupo pequeno.
que fala no capítulo 14, no final do versículo também: poucos há que a encontrem a porta estreita. E louvado seja Deus, porque nós encontramos, nós estamos aqui, permanecemos aqui para tentar continuar a passar por essa porta estreita. É durante a sua vida toda que você vai ser provado para ver se você continua nessa porta estreita. Então, são poucos que a encontrem. Você é único, você encontrou. E louvado seja Deus porque você encontrou essa porta. Permaneça nessa porta. Permaneça seguindo os conselhos de Jesus que te dão vida. Permaneça seguindo a voz, ouvindo a voz que te dá vida. São poucos. Nós somos o povo santo. Nós somos a raça eleita. Você é um caso raro. São poucos que a encontram, né? Mas será que às vezes nós damos honra a esse chamado? Será que nós damos honra a isso que nós temos? Você tem algo único. Você é extraordinário. Só você tem. Nós aqui, esse grupo, temos. Mas será que nós damos valor a isso? Será que nós damos valor a essa porta estreita? A esse caminho estreito? É único. Ou será que exercemos uma falsa fé? E aí lembra do começo da mensagem que eu falei, que poucos valorizam esse conselho. E por que será que damos honra a esses chamados ou exercemos uma falsa fé? Olha o que diz no capítulo 7, versículo 21 de Mateus, na mesma página. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Todo aquele que fala Senhor, Senhor, ele está falando, nem todo que me chama de Senhor vai entrar no céu. Nem todos. E você ver uma pessoa que pratica uma vida religiosa, tem uma vida religiosa, você fala, nossa, aquela pessoa ali é firme mesmo na rocha, aquela ali. Mas no dia do juízo final, o que Jesus vai falar? Aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. E olha isso, não deram valor, não deram honra a esse conselho de Jesus. Não deram honra a esse conselho que te trouxe vida. Não deram honra. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos maravilhas, em Teu nome não fizemos isso. Mas é aquele que faz a vontade de Deus, a vontade do meu Pai que está no céu. Esse sim vai ser honrado. Esse sim vai ser um caso raro e vai permanecer, né? E agora eu quero ver com você em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Isso daqui é para poucos também, que a gente vê essa diferença. Lucas, capítulo 6, versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que nós aqui, se a gente leva uma vida diferente lá fora, por que a gente chama nosso Deus, Jesus Cristo, de Senhor, Senhor, se nós não fazemos o que Ele diz? Se nós não tentamos, se nós não esforçamos para andar nessa porta estreita, nesse caminho estreito, entrar por essa porta estreita? De nada adianta. Chamar alguém de Senhor demonstra respeito, autoridade por aquela pessoa. Chamar alguém de Senhor, você está honrando aquela pessoa. Dependendo do contexto familiar, você chamar o seu pai, o seu avô, o seu tio de senhor, de senhora, chamar o seu chefe, talvez. Meu chefe, o diretor mesmo da empresa, quando eu entrei lá, falou, ele gosta de ser chamado de senhor. É senhor. Se você chamar ele de você, vem cá, você. Aí ele já te dá para você ficar ligeiro, né? Então é senhor. E por que ali eu chamo ele de senhor? Porque ele é o diretor. Ele tem um cargo respeitável. E se ele me pedir para fazer alguma coisa, eu vou fazer. Porque ele ali que está passando as ordens. Mas eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu vou chamar ele de Senhor pelo respeito, mas eu vou fazer para o meu Senhor. É para o meu Senhor que eu vou trabalhar. É para o meu Senhor que eu vou fazer. E eu vou cumprir o que está escrito. E eu vou fazer o contrário, na verdade, do que está escrito aqui. Se eu estou chamando Jesus Cristo de Senhor, é porque eu quero obedecer. Se você chama Jesus de Senhor, você tem que fazer o máximo para você respeitar. Você vê que aquela pessoa tem autoridade. E Jesus ensinava com uma autoridade.
Jesus, ele não ensinava com uma dúvida, Jesus ensinava com autoridade. Então, por que se chamar de Senhor e não fazer o que ele diz? De nada serve. Se você chama Jesus Cristo de Senhor e não faz o que ele manda, o que ele pede, o conselho que te traz vida, você está indo por um caminho largo. Você não está obedecendo a voz do Senhor. E para finalizar, meus irmãos, essa breve meditação, na verdade, já estava no capítulo, no versículo 6, de 46 do livro de Lucas, é essa perguntinha que eu coloquei. Se você chama Jesus de Senhor, esforça-te. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esforça-te. Você é único. Você é privilegiado. Poucos são os que encontram. Nós encontramos essa porta. E agora nós temos que honrar esses ensinamentos e fazer com que possamos levar uma vida que agrada a Jesus. Uma vida que Ele nos deixou com esses conselhos que nos trazem vida. Que possamos também nós realmente dar honra ao nome do Senhor. Quando chamarmos de Senhor, eu não estou chamando qualquer um. Eu estou chamando o meu Senhor Salvador, que morreu por mim numa cruz. Então que possamos também dar honra, valor a esse chamado e a esses conselhos. E levar uma vida, um caminho que honre e glorifique o nome do Senhor. Que possamos nós também, meus irmãos, levar uma vida que agrade ao nome do Senhor. Amém? Essa foi a minha breve meditação. Espero que os irmãos tenham que a mensagem falou ao seu coração. E procure sempre andar por essa porta estreita. Sabemos que é um caminho difícil, mas é um caminho que nos traz bênçãos. E bênçãos em nome de Jesus. Amém? Pastor Valfrido.